Sinaika, que quer dizer aonde é o banheiro em tailandês. Por que eu falei isso? Eu não sei, não tinha nada para falar para começar o vídeo. Bom, galera, aula de História do Brasil hoje, frente 1C, aula 4. Tá? Nós vamos falar aqui sobre invasões holandesas no Brasil colonial, dando sequência ali ao ciclo do açúcar que nós acabamos de falar, tá certo? Pessoal, vamos começar com o nosso problema já de cara. O porquê que o Brasil vai ser invadido por nações estrangeiras? Bom, o problema começa no descobrimento. Eu coloquei aspas ali porque a gente já falou sobre o termo descobrimento, que ele não está exatamente correto, tá? Mas com a chegada dos portugueses no Brasil, a gente vai ver que vai ter um momento de abandono português ao território brasileiro. Tá certo? Por quê? Porque eles esperavam que no Brasil tivesse a mesma condição, aquela extração de metais preciosos que a Espanha encontrou na América dela. Mas na América Portuguesa não é isso que eles vão achar. A única coisa que eles vão ter aqui de interessante, a gente já falou isso na nossa aula de ciclo pré-colonial do Brasil, né? A questão pré-colonial de 1500 a 1530, eles vão achar pau-brasil. Então eles nem vão se fixar e vai ter todo aquele abandono ao território nacional. Eles estavam lucrando realmente dinheiro com o comércio de especiarias das Índias, tá? Além desse problema, desse abandono, nós vamos ver que outras nações vão começar a entrar nas grandes navegações, tá? Nações que antes não estavam se interessando por navegações, como por exemplo a França e a Inglaterra. Por que eles vão começar tardiamente as grandes navegações? Principalmente porque eles estavam disputando uma guerra entre eles, a famosa Guerra dos 100 Anos, e isso estava consumindo muito a economia dos dois países. Agora que eles terminaram essa guerra, os dois países estão livres para se lançar do mar. E é exatamente isso que eles vão fazer. E vão acabar atacando, invadindo ou ameaçando o território brasileiro. E por último a gente vai falar também ali da Holanda, que sem sombra de dúvidas é a invasão estrangeira mais importante pra gente lembrar, porque é que durou um período maior de tempo. E, consequentemente, é o que teve maiores modificações dentro da sociedade colonial brasileira. E isso é obviamente que é revertido nas provas dos seus vestibulares. Então, vamos prestar atenção em Brasil holandês pra caramba, tá? Pessoal, então vamos falar aqui sobre essas nações, Inglaterra, França e Holanda. Qual que é o motivo de cada uma delas de tentar invadir e pilhar o Brasil? Começando pela Inglaterra. A Inglaterra ela vai ser adepta ao corso, à pirataria, tá? É uma questão muito peculiar do absolutismo inglês. Eles vão estar aqui atacando os portos brasileiros, as embarcações que saem e entram do Brasil, sequestrando essas mercadorias e levando para a Inglaterra, tá? Então isso já vai chamar a atenção de Portugal e algumas expedições de patrulhamento lá do Gaspar Lemes e entre outros que a gente já falou na aula de Brasil pré-colonial vão vir para cá para tentar patrulhar e proteger as terras brasileiras, tá certo? Em segundo ponto ali a gente vai ver a França, tá? A França que vai ter um motivo bem interessante que a gente já vai discutir do porquê que eles vão invadir o Brasil. A França que vai invadir o Brasil aí no século XVI e um pouquinho ali do século XVII também, invadindo duas localidades, a gente vai comentar sobre isso e com um motivo muito importante, tá? Senhores, e por último, e não menos importante, como a gente já falou, a Holanda que vai invadir ali o nosso Nordeste brasileiro por causa do açúcar, tá certo? Então, vamos começar aqui. Invasões francesas no Brasil colonial, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que saber, a França queria participar das grandes navegações, mas ela estava meio que limitada, ela não conseguia participar das grandes navegações. Por quê? Porque o Papa tinha feito um acordo entre Portugal e Espanha, que era o famoso Tratado de Tordesilhas, onde de um lado era espanhol e o outro era português. Não tinha brecha para outra nação participar disso. Bom, e qual é o problema? Por que a França não burla esse tratado? Porque a França é católica e o Papa é a maior autoridade da Igreja Católica. Então a França meio que estava de mãos atadas. Dito isso, o rei da França ele vai começar a questionar o Tratado de Tordesilhas, falando cadê o evangelho aí que me diz que realmente Deus dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Isso já vai chamar a atenção de Portugal para ficar atenta com os próximos passos da França. Bom, depois que eles começam a contestar, nós vamos ver que no ano de 1555 a França acaba invadindo a Baía de Guanabara. Essa invasão da Baía de Guanabara vai ser o plano de construir ali o que nós vamos chamar de França Antártica. A França Antártica vai ser um território do Rio de Janeiro que a França vai reservar para resolver um problema que ela estava tendo dentro do território dela. Além de querer explorar a madeira que tem no Brasil, o famoso pau-brasil, a França tá tendo um problema bem sério com a questão
dos protestantes no seu território. A França, ela é um país católico, mas dentro do território tem bastante protestante, em especial os calvinistas, que são burgueses e têm dinheiro, então não é interessante ficar expulsando esses caras do território. Como a França vai resolver isso? A França vai realocar esses calvinistas protestantes, e que na França são chamados de huguenotes, para o território brasileiro. Eles vão invadir, pilhar, fazer uma colônia chamada de França Antártica e colocar esses huguenotes para ficar lá. Por muito tempo ali, os portugueses vão tentar expulsar os franceses da Baía de Guanabara e nada disso vai ter sucesso. Por quê? Porque os franceses vão fazer um acordo com as tribos indígenas locais, conseguindo se proteger, conseguindo fazer com que eles defendam e ensinem para eles os caminhos ali do Rio de Janeiro. Então, eles conseguem sim proteger aquele território, o que vai gerar ali um certo problema para Portugal. Essa situação vai ser resolvida apenas no ano de 1567, quando o governador-geral do Brasil, Mendes Sá, acompanhado do seu sobrinho Estácio de Sá e também com a ajuda de algumas tribos indígenas, vão se reunir e conseguir finalmente retirar ali os franceses da Baía de Guanabara, expulsando os franceses de lá definitivamente, né? Lembrando que ali o Estácio de Sá é o cara que vai olhar para o Pão de Açúcar e começar uma cidade ali do ladinho do Pão de Açúcar, que nós vamos conhecer como Rio de Janeiro. Bom, os franceses não satisfeitos vão fazer uma nova empreitada, uma nova invasão no Brasil. Em 1612 eles vão subir mais um pouquinho e chegar até o Nordeste brasileiro. Eles vão invadir o Maranhão, criando lá um forte, uma fortaleza para a defesa do Maranhão, que eles vão chamar ali de Forte São Luís, que mais tarde vai acabar se transformando na capital do Maranhão, São Luís, tá certo? Bom, esse Forte São Luís vai perdurar por muito tempo ali, tanto é que o Maranhão tem uma forte cultura, tanto francesa, como também a gente vai ver mais pra frente, uma cultura holandesa, tá certo, pessoal? Continuando, vamos falar aqui das invasões holandesas do Brasil. Aqui dá uma complicadinha um pouquinho, mas não muita coisa, tá? Pra gente entender as invasões holandesas, a gente vai ter que entender ali um contexto de algumas coisas que estão acontecendo na Europa nessa época. Por exemplo, o último rei da dinastia de Avis de Portugal, morreu sem deixar herdeiro. E o herdeiro mais próximo dele era um rei chamado Felipe II, que era rei da Espanha. Esse período, que vai de 1580 a 1640, é conhecido como União Ibérica. Por que União Ibérica? Porque é a união dos dois países ibéricos numa mesma coroa. Portugal e a Espanha vão estar com o mesmo rei, Felipe II, que era rei ali da Espanha. Então é o período de União Ibérica entre Portugal e Espanha. A gente pode falar que a Espanha conseguiu o controle de Portugal, do Brasil e de todas as colônias de Portugal, tá certo? Então a Espanha vai ter um poder gigantesco em suas mãos. Ao mesmo tempo, a gente tem que falar aqui de uma situação bem peculiar, que a Espanha se envolvera com a Holanda. A Holanda, que foi dominado pela Espanha durante algum tempo, ela vai começar a pedir a liberdade dela, ela vai iniciar uma guerra de libertação contra a Espanha. Em 1581, nós vamos ver uma guerra de independência holandesa, e a principal inimiga da Holanda era a Espanha. E aqui está o nosso problema. A Holanda consegue dinheiro para lutar contra a Espanha utilizando do comércio de açúcar que ela faz com Portugal. Conseguiu entender? Ou seja, a Espanha tem guerra com a Holanda, e a Holanda se mantém nessa guerra com dinheiro do Brasil, do açúcar brasileiro. E quando acontece a União Ibérica, é obviamente a primeira coisa que o rei faz é: vou cortar o abastecimento de açúcar para a Holanda. Eu vou fechar os portos brasileiros e os portos africanos e portugueses para a Holanda, porque ela é minha inimiga, certo? E a Holanda acaba ficando sem abastecimento de açúcar. Qual é a resposta dela para esse corte? Basicamente, invasões. Nós vamos ver que em 1621 vai ser criado a Companhia das Índias Ocidentais pelos holandeses. Era uma companhia marítima, uma frota marítima que tinha como objetivo invadir e colonizar os antigos territórios pertencentes a Portugal. Ou seja, eles queriam pegar de Portugal as colônias, tanto na África quanto no Brasil. Em especial no Brasil, já que eles já participavam, já tinham conhecimento da tecnologia do açúcar. Então, a Companhia das Índias Ocidentais queria atacar e pegar os territórios produtores de açúcar no Brasil. Bom,
A primeira tentativa da Companhia das Índias Ocidentais vai ser no ano de 1624. Eles vão tentar atacar Salvador, tá? Por que Salvador? Por que a Bahia? Simplesmente porque a Salvador era a sede do governo geral, a primeira capital do Brasil. Qual é o problema? Vai fracassar, simplesmente porque Salvador, ele tem, geograficamente, ele tem um sistema de defesa muito bom, tá? A gente já falou sobre isso, inclusive, nas nossas aulas. E um segundo motivo também é porque a Espanha vai responder rapidamente a este ataque, expulsando os holandeses. Mas um segundo ataque vai ser feito em 1630. 1630, os holandeses vão novamente atacar o Brasil. Dessa vez, mirando exatamente no ponto produtor de açúcar, que seria Pernambuco, tá? Então eles vão atacar Pernambuco. E aí começa uma guerra que vai durar mais ou menos 7 anos, de 1630 a 1637. Portugal vai lutar contra senhor de engenho, contra indígena, vai lutar contra espanhol, contra português, para tentar dominar o território pernambucano. E no final ele consegue. Os holandeses vão conseguir dominar o território pernambucano e assim participar ativamente da produção de açúcar. Como eles conseguem isso? Bom, basicamente alguns senhores de engenho vão acabar traindo, virando a casaca ou se posicionando do lado dos holandeses. E com isso os holandeses conseguem vencer a guerra contra os espanhóis, tá? E dominar o território pernambucano aqui do Brasil. E assim inicia o domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro. O domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro, um personagem tem que vir na sua mente na hora. Um cara chamado Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele vai basicamente ser o administrador do Nordeste de Pernambuco, tá? Quando ele entra para administrar, a gente vai ver que a Holanda vai conquistar um outro território, o Maranhão. Então, basicamente, a Holanda vai conquistar então Pernambuco, o Maranhão e ainda vai pegar as colônias portuguesas na África. Isso vai dar para ela o controle sobre toda a economia portuguesa, que girava em torno de açúcar e escravo. E agora quem comanda essa economia é a própria Holanda. Ela comanda o açúcar, ela comanda o escravo, ela domina toda essa economia. Bom, beleza. Qual é o problema? O problema é que você precisa fazer com que os senhores de engenho continuem a produzir o açúcar. E para isso, eles enviam um administrador para lá. Um cara muito conhecido na história, Maurício de Nassau. O que o Maurício de Nassau vai fazer? Ele vai fazer uma parceria com os fazendeiros. Ele vai dar benefício para aqueles fazendeiros, para aqueles senhores de engenho que estiverem do lado dele. E a maioria vai ficar do lado dele. Por quê? Porque, bom, primeiramente ele vai realizar empréstimos para esses fazendeiros, para esses senhores de engenho. Ele vai comprar o açúcar a um preço muito mais caro. Ele vai fazer uma certa, entre aspas, urbanização ali na região de Pernambuco, construindo estrada, construindo ponte, construindo palácio. Ele vai trazer uma liberdade religiosa para o Brasil, coisa que era muito difícil. Porque Portugal era extremamente católica, tá? Tirando isso, ele vai trazer cientista, vai trazer artista, vai trazer médico, vai trazer botânico. Ele vai meio que dar a impressão, o que ele quer de verdade é dar a impressão para o senhor de engenho que, nossa, o que a gente estava perdendo antes? Era isso que ele queria criar no senhor de engenho. Essa percepção de que ser colônia da Holanda era muito melhor do que ser colônia de Portugal. Mas, por favor, senhores, não se enganem. Não quer dizer que os holandeses tinham um plano legal, um plano incrível para o Brasil. Não. Eles só queriam fazer um elo, uma amizade entre os senhores de engenho para poder explorar a principal economia brasileira, que era o açúcar. Bom, qual é o problema? A Holanda se envolve em alguns conflitos, inclusive com a própria Inglaterra, e ela tem a necessidade de fazer a cobrança dos empréstimos e aumentar os impostos cobrados dos senhores de engenho. Bom, Maurício de Nassau, ele nega isso, ele não quer isso, e no ano de 1644, Maurício de Nassau acaba sendo despedido de seu cargo, porque ele recusa aumentar os impostos. Por que ele faz isso? Ele sabia que se por acaso ele aumentasse os impostos dos senhores de engenho, ia dar problema, os caras iam se revoltar contra a Holanda e contra tudo que o próprio Maurício de Nassau criou. Bom, não deu outra, Maurício de Nassau é demitido, novos administradores são indicados para o cargo de Nassau e no final os brasileiros começam a se revoltar com essa novo posicionamento holandês. Começa a criar foco de revolta e nós vamos ver que a insurreição pernambucana vai acabar acontecendo. Tá? A insurreição pernambucana
vai ser a união desses portugueses que agora não querem, esses colônios portugueses que agora já não querem mais estar pertencentes à Holanda, e eles vão iniciar uma luta ali a partir de 1645 contra os holandeses. No final, isso vai terminar ali com várias batalhas, como por exemplo a Batalha do Guararapes, entre outros grandes nomes vão surgir no meio desse movimento ali de invasões holandesas, e nós vamos terminar aí com a completa expulsão dos holandeses no ano de 1654. Só que a paz, o acordo de paz entre brasileiros, portugueses e espanhóis só vai vir de verdade no ano de 1661, conhecido como Acordo de Paz de Ayala. De Haia, desculpa. De Haia, tá? Esse acordo de paz vai selar a paz entre portugueses e holandeses. Sim, Portugal já tinha uma coroa própria, já tinha uma família portuguesa comandando, e mesmo assim a Holanda ainda estava dominando o território brasileiro. Bom, no final, os brasileiros, os portugueses, os colonos portugueses no Brasil, com a ajuda de índio, conseguem finalmente expulsar os holandeses do território nacional com a famosa insurreição pernambucana. E aí, qual é a conclusão dessa história? A conclusão dessa história é que a Holanda, agora que já conhece como produzir açúcar, vai pegar o açúcar e vai começar a produzir açúcar nas Antilhas. Vai ser impossível para o mercado português concorrer com o açúcar holandês, que eles já tinham conhecimento tecnológico para refinar, eles produzem um açúcar mais barato e de melhor qualidade, e isso vai inundar os mercados europeus, levando o açúcar brasileiro, o açúcar português, ao total declínio. E essa é a falência e o motivo da falência do ciclo do açúcar no Brasil, as invasões holandesas. Galera, vamos junto? É isso aí. É sempre um prazer dar aulas para vocês e eu vou falar bem a real. Tô com saudade da sala de aula. Falar com a câmera não é tão legal assim.